Boa tarde para todos, pessoal. Estamos aqui em mais uma Sexta Militar, trazendo muito conteúdo jurídico para vocês. Agradecemos a presença de todos nesta sexta-feira, pós-feriado de Tiradentes. Gostaríamos de compartilhar com vocês o máximo de conhecimento possível dentro da nossa área de atuação. Eu, como vocês já conhecem, sou o Braulio Aragão Coimbra, sou coordenador, supervisor da área civil aqui do Escritório Januário Advocacia. E hoje a gente vai, juntamente com a doutora Ana Letícia, vamos trazer para vocês dúvidas concernentes ao direito securitário, em que os nossos clientes, as pessoas trazem para nós a respeito de questões que geram dúvidas a respeito do nosso tema, né, doutora Ana Letícia? Isso mesmo. Gente, é um prazer poder estar com vocês novamente, aqui com o Dr. Braulio, para poder esclarecer um pouquinho de dúvidas para vocês. Aí eu sou advogada no setor de atendimento aqui da Januário, e a gente recebe dúvidas diárias de vocês, clientes, e até mesmo de pessoas que não são clientes nossas, a respeito de direito securitário. Quem tem direito, como resgatar esse seguro, quem pode ser indicado como beneficiário ou não é, Dr. Braulio? Essas dúvidas são muito frequentes. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Algumas dicas para os militares de como descobrirem se tem ou não, porque muitos militares, eles ingressam na organização militar e acabam aderindo a um seguro de vida, mas muitos não sabem que aderiram. E a doutora Ana Letícia, pessoal, pelo fato dela trabalhar no setor de atendimento, ela pode trazer para nós as dúvidas corriqueiras desse setor, das pessoas que trazem para ela essas dúvidas, e pelo fato de tratar de dúvidas genéricas, a gente não vai estar tratando de casos peculiares, de casos específicos. A gente vai trazer dúvidas genéricas, até porque, né, doutora Ana Letícia, nós como advogados, a gente não pode realizar consultas aqui através das lives. Né, porque é vedado pelo Código de Ética. Isso. Mas dúvidas gerais a gente pode abordar, isso, correto, que a gente doutor? vai estar fazendo hoje, né, doutor Braulio? A gente vai estar esclarecendo algumas dúvidas que a gente recebe com frequência, a respeito de como exigir esse pagamento do seguro, como saber, porque muitos clientes chegam até nós ali no setor de atendimento que sofreu um acidente durante o ato de serviço, ou que descobriu uma doença. E às vezes ele até tenta requerer isso administrativamente, mas acaba sendo negado. Então a gente sempre pede atenção nessas questões, que eles podem entrar em contato conosco, a gente vai estar orientando, sempre procurar um advogado da confiança de vocês, para que possa requerer, mesmo que administrativamente. Né? Porque às vezes vocês não têm a apólice, que é muito importante para a gente ver que tipo de seguro vocês contrataram. A gente sempre deixa os nossos clientes atentos a isso. Se contratou um seguro, prestar atenção no que o seguro está assinando. Se é seguro de vida, se é de incapacidade total, se é de invalidez, se não é. Escolher os beneficiários na hora de colocar na apólice, isso é um direito do segurado. Ele pode escolher seus beneficiários, podendo ser familiares ou não é, Dr. Braulio? Não obrigatoriamente tem que ser alguém que seria herdeiro dele nessa ordem de sucessão. Ele pode colocar um terceiro sem problema nenhum. Exatamente. Doutora Ana Letícia, é importante trazer para o pessoal aqui a diferenciação, porque você tocou nesse assunto de beneficiários, correto? Correto. E a gente tem que saber a diferenciação entre beneficiários e segurados. Quando a doutora Ana Letícia ela mencionou a respeito dos beneficiários, ela quis dizer que são as pessoas que vão receber o valor indenizatório que está ali presente na apólice em caso de falecimento do segurado. O segurado, ao contrário, ele vai receber a indenização ainda em vida. E isso se aconteceu um dos casos previstos na apólice em uma das coberturas, por exemplo, a cobertura de invalidez por acidente, a cobertura de invalidez por doença. Correto, doutora Ana Letícia? Correto. Então, é muito importante a gente se atentar a essas diferenças. Voltando à questão do beneficiário, como eu estava explicando a vocês, pode ser qualquer pessoa que o segurado tenha interesse em qualificar como seu beneficiário. Caso esse segurado opte em apenas se colocar como beneficiário, não tem problema, ele vai continuar na condição de segurado e só ele tem esse acesso, direito de receber. Se ele optar por não colocar, aí se ele vir a falecer, a gente segue uma ordem, e essa ordem segue pelo Código Civil.
no qual, na falta de indicação de pessoa beneficiário, prevalece o que está no Código Civil no artigo 792, que o capital segurado fica 50% para o cônjuge, caso ele não seja separado judicialmente, e os restantes para os herdeiros do segurado. E esses herdeiros entram na questão também do Código Civil, no artigo 1829, que fala sobre essa sucessão hereditária, não é, doutor Braulio? Perfeito, doutora Ana Letícia. Então é o seguinte, vocês, ao contratarem qualquer tipo de seguro, e a gente vai dar o exemplo costumeiro, que todos vocês militares contratam, que é aquele FHE Polpex FAM, né? Assim que vocês contratam eles, assim que você contrata, você militar contrata esse seguro, você vai indicar lá no hall de beneficiários aqueles que vão receber o benefício, vão receber a indenização em caso você venha a falecer. E se você, igual a doutora Ana Letícia, não especifica, isso vai exatamente constar, na hora do recebimento, vai ser o rol dos beneficiários de acordo com o Código Civil. Igual foi dito pela doutora Ana Letícia, 50% para o cônjuge, 50% para os outros herdeiros necessários. Então, eu acho que essa questão é exatamente nesse sentido, né? Então, pessoal, a gente sempre relembra, ficar atento quem vocês vão escolher para ser beneficiário de vocês, qual tipo de cobertura vocês estão assinando. E a outra dúvida frequente que a gente tem referente a essa questão é a apólice. A gente precisa ou não, doutor Braulio, ter a apólice em mãos para poder requerer administrativamente esse seguro de vida, ou por invalidez, ou por doença. Antes disso, doutora Ana Letícia, uma coisa que a gente esqueceu de falar. Uma coisa muito importante a respeito dessa questão dos beneficiários. Caso você, militar, queira trocar o beneficiário, você pode fazer isso. Pode. Administrativamente, a qualquer momento. Então, por exemplo, você é casado com a sua esposa atual. Você vem a separar dela. E você pôs a sua esposa como beneficiário do senhor. E aí, o que o senhor vai fazer? Você, como militar, você vai lá e, caso você se separe dela, você pode trocar, entendeu? Pôr a sua filha como beneficiária, pôr a sua atual esposa como beneficiária, pôr a sua mãe como beneficiária. Então, vocês têm que ficar bastante atentos a isso, que caso venha... Eu acho que isso acontece muito nesses casos de separação. Sim, né, a gente recebe bastante essa questão, ou às vezes o militar descobre que está com alguma doença e às vezes já não é mais casado, já divorciou e já até fez a troca, mas aí quer deixar para os filhos, aí quer especificar os filhos também, ele pode fazer isso. No caso, o Dr. Braulio falou sobre de trocar de cônjuge, não tem problema nenhum. Isso fica a critério do segurado, a qualquer momento ele pode fazer essa alteração de forma administrativa e é bem tranquilo de fazer isso. Perfeito. Agora a doutora Ana Letícia nos disse também, várias vezes os militares entram em contato conosco falando, olha, eu não tenho apólice de seguro, mas eu sei que é descontado um valor do meu contra-cheque e eu sei que isso é de um seguro, como que eu faço? Então, a gente tem o costume aqui no escritório de como que a gente trabalha aqui. A gente tem o costume de verificar o contra-cheque. Se o militar tem essa dúvida, a gente verifica o contra-cheque, verifica quais são os descontos realizados. E se você não tiver a apólice, o escritório ele costuma fazer esse procedimento, sim, né, doutora Ana Letícia? A gente pode requerer esse documento sem problema algum, até porque sem a apólice a gente não tem como confirmar qual tipo de cobertura foi que o segurado ele contratou. Então não tem como a gente ver o valor dessa apólice, quanto que o militar teria direito por causa da sua incapacidade, no caso, se ele viesse a sofrer um acidente. Então, tudo isso a gente depende dessa apólice. Aqui no escritório, a gente tem o costume de atender o cliente, orientar, verificar se houve ou não esses descontos no contra-cheque. E então, a gente faz esse requerimento administrativo da apólice. Com a apólice em mãos, a gente analisa e verifica o que pode ser feito. Lembrando que a gente pode fazer o requerimento do seguro tanto administrativamente quanto judicial. A gente não precisa aguardar o administrativo, o indeferimento administrativo para fazer o judicial. Mas na maioria das vezes a gente acaba, o próprio militar tenta requerer administrativamente, tem um indeferimento da seguradora ou vem nos procurar porque recebeu apenas proporcional, né, doutor Braulio? Acontece bastante. Então aí a gente vai conversar de dois assuntos diferentes. O primeiro que a gente tocou é sobre o indeferimento, é sobre a pessoa não ter a apólice de seguro e a gente pode realizar esse requerimento da apólice. O que é a apólice? A apólice é aquele documento que especifica os valores, as coberturas que o seguro cobre, assim como os valores atrelados a cada uma
uma dessas coberturas. O que costuma ter nessas apólices? Quais são as coberturas, na maioria das vezes, que são cobertas pelo seguro de vida? Então, a gente tem a cobertura de invalidez por acidente, a gente tem a cobertura de invalidez por doença, a gente tem a cobertura de morte acidental, a gente tem a cobertura de decessos. A gente pode ter também, doutora Ana Letícia, até aquela cobertura que, em caso de realização de empréstimo, quita-se o empréstimo caso a pessoa se torne desempregada. Então, assim, essas coberturas são presentes na apólice e somente através da apólice a gente vai poder resguardar o direito da pessoa. Exatamente. E é por isso que a gente requer, né, essa apólice, porque caso contrário, a gente não vai saber quais são os direitos dela. Isso mesmo. Então, às vezes, ali no setor de atendimento, não sou eu como as outras advogadas, a gente fica insistindo nesse pedido de apólice, às vezes a gente demora um pouco para conseguir requerer isso, receber da seguradora, porque eles também têm um prazo para encaminhar isso. E às vezes o cliente fica incomodado com isso, porque depende da apólice, mas sem ela não tem como a gente garantir o que é um direito de vocês. É uma condição da ação, se for juizar uma ação, é uma condição da ação a apólice. É um instrumento que faz valer o direito de vocês. O outro ponto que a doutora Ana Letícia acabou de abordar com a gente é a respeito da negativa da seguradora quando o segurado vai lá e requer administrativamente o pagamento da indenização. A gente não está falando de requerer a apólice nesse momento. A gente está falando de requerer a indenização. E como a doutora Ana Letícia muito bem explicou, quando você requer a indenização, a seguradora pode muito bem indeferir o seu pagamento. Entendeu? Isso. Mas desde o início desse requerimento, é muito importante que vocês tomem auxílio de um advogado para não defasar o direito de vocês. E eu digo defasar principalmente com os documentos que vocês vão apresentar para a seguradora. Exato. São documentos que podem acabar com o direito de vocês. Isso, por exemplo, eu vou dizer no caso de prescrição. Por exemplo, se vocês vierem a apresentar um documento em que já tem uma data já anterior a 1 ano, desde que vocês fizeram aquele requerimento administrativo, a seguradora ela pode fazer o quê? Ela pode indeferir o seguro e falar que o direito do militar ele se encontra prescrito. Isso é o que a gente mais recebe ali no setor de atendimento, são militares que fizeram o requerimento ou familiares, né? E aí recebe um indeferimento por essa questão de prescrição. Mas muitas das vezes o militar ele sofreu um acidente, mas não ficou inválido, por exemplo. Sim. Depois ele vem o ato de reforma dele. E aí a gente começa a analisar daí, se a gente for parar para pensar. Exato, porque o que acontece? O advogado ele vai servir sempre para poder verificar quando a gente consegue adaptar o caso concreto da pessoa ao melhor direito. Então, o que acontece? Se você tem uma ata de inspeção de saúde em que foi julgado incapaz ou inválido e posteriormente é reformado, obviamente a gente vai utilizar a portaria de reforma para consubstanciar o pedido de indenização. Por quê? Porque senão o seu direito vai estar prescrito. É por isso que o auxílio do advogado é extremamente de suma importância quando vocês estão tratando de seguro de vida. Por quê? O prazo é muito pequeno, é muito exíguo, apenas de 1 ano da ciência inequívoca, né, doutora Ana Letícia? Então, a gente precisa de estar bastante atento a essa questão desde o início, desde quando a gente está tratando antes mesmo do processo judicial, do administrativo, quando vocês estão conversando com o pessoal do atendimento para verificar se vocês têm direito ou não, eles já vão fazer toda essa análise preliminar para aí então, se porventura vocês tiverem direito, ajuizar-se a ação. Porque a partir do momento que ele ingressou administrativamente, né, e isso iniciou o prazo dele ali, que ele parou o prazo dele que ele teria para ingressar com o pedido, não é, doutor Meraldi? Às vezes a gente recebe muita essa dúvida. Muita dúvida, né? Porque se eu fiz o pedido administrativo, posso demorar o tempo que for ou não posso? Porque eu já fiz o pedido. Doutora Ana Letícia, eu vou responder com você através de um recentíssimo entendimento do STJ, tá certo? Antigamente, se fosse há 2 meses atrás, 2 meses e meio atrás, o que eu ia falar para você? Eu ia falar para você que a prescrição ela começava a correr desde a ciência inequívoca
né, da invalidez ou da incapacidade, ela suspendia esse prazo quando a pessoa fazia o requerimento administrativo e voltava a correr o prazo prescricional a partir do momento que a seguradora respondia. Então, você tinha aquele prazo suspenso, posteriormente você voltava a correr. Então, por exemplo, você teve a ciência inequívoca no mês de janeiro, por exemplo. Em março você fez o requerimento, transcorreu 2 meses. Depois você faz o requerimento administrativo para a seguradora, esse prazo se torna suspenso. Após 2 meses a seguradora responde, aí que volta a transcorrer o prazo prescricional de 1 ano, prescrito lá no artigo 206 do Código Civil. Isso era antigamente, há 2 meses atrás eu falaria dessa forma. Por isso, pessoal, que eu digo, vocês precisam de uma assessoria jurídica eficiente na medida em que esses advogados eles estejam atualizados, né, a respeito do entendimento dos tribunais, porque a jurisprudência, a legislação é variável, ela se modifica a todo momento. Entretanto, doutora Ana Letícia, há menos de 2 semanas, 3 semanas atrás, o entendimento recente do STJ é que o prazo prescricional começa a correr desde que a seguradora dá o indeferimento ou deferimento parcial da indenização. Entendeu? Então, assim, ampliou o nosso prazo prescricional para requerer o seguro, entendeu? Então, vocês estão mais resguardados nesse sentido. Assim, o STJ, então, ele favoreceu o consumidor, o segurado nesse sentido. Esse é um entendimento recentíssimo. Entendeu? É muito importante a gente falar, porque até na nossa última live, o nosso entendimento era o anterior o anterior a esse. Porque tinha súmula do STJ falando nesse sentido, igual eu expliquei para vocês a respeito dessa contagem do prazo prescricional, a súmula era nesse sentido. Atualmente não. Atualmente foi modificado totalmente o entendimento. Obviamente, doutora Ana Letícia, que esse entendimento pode novamente ser modificado, mas para prevalecer os interesses dos militares, para prevalecer os interesses dos segurados, a gente vai se utilizar dele para poder garantir o direito, né? Até porque se a gente tem essa oportunidade, igual o Dr. Braulio falou, é preciso de uma assessoria jurídica que esteja atualizada, porque ela sofre alterações com frequência. Sim. Então, pessoal, sempre que vocês tiverem dúvida, a gente fica à disposição ali no setor de atendimento, pode entrar em contato e aí a gente pode dar prosseguimento, né, Dr. Braulio? Referente à questão de outras questões de indeferimento do... Vamos tocar nesse assunto? O que acontece, pessoal? Igual a doutora Ana Letícia tinha começado no início lá, falando que não é necessário que você faça, não é obrigatório que você faça o requerimento administrativo para você posteriormente requerer judicialmente. Então, você pode direto já acionar a justiça, se esse for o seu interesse, se você quiser dessa forma, para requerer o seu seguro. Não é pressuposto da ação securitária o requerimento administrativo. Inclusive, igual eu reitero sempre, tome cuidado com esses requerimentos administrativos, na medida em que, se você não for bem orientado, você pode perder seu direito ali mesmo, no requerimento administrativo. Às vezes a gente recebe um requerimento indeferido e quando a gente vai analisar a documentação para ver a viabilidade de uma ação judicial, não tem como ingressar com a ação judicial. Às vezes nem por uma questão de prescrição, por causa do juntado de documentos, o indeferimento já ocorreu. Se a gente ingressar judicialmente, a seguradora vai demonstrar esses documentos que foram apresentados administrativamente. Então, assim, é de suma importância esse auxílio jurídico para a gente confirmar os documentos que serão juntados ou não. Aqui no escritório, a gente orienta o cliente, faz uma lista com todos os documentos que a gente vai precisar, desde a última ata de inspeção ou a portaria de reforma que decretou a invalidez. No caso da certidão de óbito do militar que veio a falecer, para os seus herdeiros possam requerer esse seguro de vida, né, doutor Braulio? Exato. Então, assim, é muito importante a gente se atentar a documentos, prazos, e aí quando já vem com o indeferimento da seguradora também, a gente verifica o que foi negado para esse cliente nosso. Porque é através dessa negatória que a gente vai substanciar o nosso pedido na inicial. Isso. A gente vai falar, olha, ela negou de forma errônea. Ela não poderia ter negado em virtude desses e desses pontos.
né, doutora Luna? Muitas vezes o cliente contrata o seguro de vida e aí vai lá e requer por invalidez. Aí eles falam que não, que o militar não está inválido, que ele está incapaz. Então ele não vai receber integralmente, vai receber de forma proporcional. Tem isso também, Tem né, isso doutora também. Letícia? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão? Vamos falar sobre isso, né, doutora? Então vamos lá. Igual a doutora Ana Letícia disse, quando a pessoa ela requer o seguro de forma administrativa, em caso de acidente. Esses casos de receber proporcionalmente é somente em caso de acidente, doutora Ana Letícia, não é em caso de doença. E eles utilizam o quê? Eles utilizam da tabela SUSEP para quantificar o grau da lesão do segurado. Então, dessa forma, independente da pessoa estar ou não inválida para todo e qualquer trabalho, ou ela está acometida de uma série de lesão, eles vão ponderar a gravidade da lesão, e essa gravidade da lesão pode ser de 25%, 50%, 75% a 50%, e depois de ponderar essa porcentagem, eles aplicam sobre a tabela SUSEP, que quantifica o membro lesionado. Então, por exemplo, se o membro lesionado for a coluna, tem uma porcentagem nessa tabela SUSEP. Se for o cotovelo, ou se for a mão, ou se for os olhos, se em virtude do acidente a pessoa se tornar cega, também quantifica esse tipo de lesão, multiplicado pelo grau da lesão. Então, muitas vezes, o segurado ele possui uma cobertura de invalidez por acidente no patamar de, vamos supor, 86 mil. É uma apólice de 86 mil. Sobre esses 86 mil, eles pagam 5 mil, 6 mil. Mas é por quê? Porque eles aplicaram a tabela SUSEP para quantificar o grau da lesão e aí pagar o segurado nesses termos. Muitos segurados eles entram em contato conosco exatamente para questionar se está correto os cálculos realizados e se pode, numa eventual ação judicial, pleitear a majoração desse valor. E a resposta, pessoal, depende. A gente tem que analisar caso a caso. Existem entendimentos dos tribunais espalhados pelo Brasil a respeito dessa questão. Existem seguros específicos para militares em que a gente se utiliza da tese, né, doutora Ana Letícia, de que o seguro ele é específico para militares e, em virtude disso, a incapacidade para o serviço militar já outorga a ele o direito à integralidade do valor da apólice, a integralidade do valor da cobertura advinda para a cobertura de invalidez por acidente. Entretanto, pessoal, não são todos os tribunais que entendem dessa forma, tá certo? A gente consegue, sim, encontrar jurisprudências nos tribunais a respeito dessa questão, favorável e desfavorável. Alguns tribunais, como o Tribunal de Justiça do DF, atualmente vem aplicando bastante esse entendimento. Entretanto, outros, como Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, vem entendendo que sim, que pelo fato do seguro ser específico para militares, o militar, quando se encontra incapaz definitivamente, faz jus à integralidade. Entendeu? Outra coisa que a gente precisa se atentar também é a respeito do princípio da informação. Entendimento recente do STJ sobre essa questão da tabela SUSEP, a aplicação ou não aplicação dela, entendeu-se o STJ no seguinte sentido: a aplicação da tabela SUSEP, ela não é ilegal, desde que o segurado esteja devidamente informado a respeito dessa restrição. Então, eu digo para vocês, a seguradora, quando a gente ajuiza a ação, por exemplo, ela tem que vir aos autos, tem que vir no processo, juntando um documento que vocês foram cientificados de que haveria restrições a respeito daquele capital segurado, daquela cobertura de invalidez por acidente. Na maioria das vezes, ela não traz esse documento aos autos. E se ela não traz o documento aos autos, ela arca com esse ônus, né, de não ter juntado um documento importante para enaltecer o seu posicionamento. Que é onde a gente bate muito em cima, né, Dr. Brau, dessa questão. O princípio da informação é um dos princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor e é amplamente utilizado, obviamente, nas nossas ações securitárias. Às vezes, alguns clientes entram em contato e a gente tenta explicar isso de uma forma sucinta para que ele consiga entender, porque às vezes a gente explica para ele que o processo está parado por essa questão de análise dessa questão
desse princípio. E aí o cliente fica meio em dúvida se ele pode fazer alguma coisa. Infelizmente não tem, a gente depende 100% do entendimento. Varia muito de estado para estado, e aí às vezes o cliente vê um amigo e fala assim, meu amigo conseguiu que seja favorável, mas é o que a gente sempre fala, a gente não pode comparar um processo com o outro. Exatamente. Não podemos comparar, a gente tem que levar em conta também, levar em consideração os magistrados em que vão julgar suas ações, a gente tem que levar em conta o estado que vai tramitar a sua ação e a gente tem que levar em conta o caso em específico. Quais são os documentos que a seguradora traz para corroborar seus argumentos, né? Então, nesse sentido, a gente precisa entender e separar que um caso judicial nunca gravem isso, nunca vai ser igual ao outro, tá certo? Isso, mas esse é o que a gente mais recebe, essa questão de igualar um processo ao outro, e até porque a incapacidade não é a mesma, né? Igual o Dr. Braulio falou, a tabela SUSEP varia de cotovelo, olho, braço, depende do grau da incapacidade que esse militar sofreu, né? E aí também ele vai ser submetido, se for ajuizado uma ação, ele vai ser submetido a uma perícia médica judicial, e nessa perícia médica judicial vai se quantificar quanto que é o grau, entendeu? Então não dá para o seu caso ser exatamente igual ao caso do seu amigo militar. Inclusive, né? É muito importante essa perícia, né, Dr. Braulio, para justamente quantificar essa porcentagem. Ou quantificar ou verificar realmente se está inválido, se tem realmente uma invalidez. É um ponto nodal, é um dos pontos mais importantes dentro do processo, a realização da perícia médica judicial. Apesar de, na maioria das vezes, quando ajuizamos uma ação, nós utilizamos o documento público, tais como uma ata de inspeção de saúde, um laudo médico pericial que foi realizado junto à Justiça Federal, nós utilizamos uma portaria de reforma. Todos esses documentos que a gente utiliza como sinistro, eles são documentos aptos para a gente ajuizar a ação. São documentos idôneos, são documentos de fé pública. Sim. Entretanto, o juiz, na maioria das vezes, ele exige com que seja realizada essa perícia médica judicial para que a prova seja produzida dentro do âmbito de atuação dele. É um perito de confiança do magistrado que é indicado, né? De forma imparcial, exatamente. E a própria seguradora, em 100% dos casos, e eu não estou errando ao afirmar isso, 100% dos casos, ela pede a perícia médica judicial. Sim. E porventura, se o juiz ele negar essa perícia, a seguradora ela pode alegar cerceamento de defesa. E alegando cerceamento de defesa, o seu processo pode demorar ainda mais, porque se chegar nos tribunais superiores, pode ser que o Tribunal Superior mande cassar sua sentença. E aí volta lá do início do processo, lá na origem, para realizar a nova perícia médica judicial. Isso já aconteceu algumas vezes, e é por isso, doutora Ana Letícia, que quando eles perguntam pra gente, isso acontece muito, né? Eles perguntam, mas eu já tenho ata de inspeção de saúde. Eu já tenho uma portaria de reforma. Pra que eu vou fazer lá? Pra que eu vou ser submetido a uma perícia? Eu não quero, não adianta, pessoal. É o juiz que decidiu e é importante para o seu processo. É importante e até para a celeridade do processo, né, Dr. Braulio? Igual o senhor explicou, que se a gente deixar, pode ser que aconteça que ele tem que voltar lá para o início, você vai ter que fazer a perícia e vai demorar ainda mais. Já aconteceu muitos casos, pessoal. Antigamente, e eu vou dizer antigamente, há uns 5 anos, 6 anos atrás, a gente sempre pedia julgamento antecipado da lide, doutora Ana Letícia. E o juiz, ele autorizava. Ele entendia que os documentos públicos eivados de legalidade, como uma ata de inspeção de saúde, igual eu disse anteriormente, bastava para se concluir pelo direito à indenização securitária. Só que tivemos vários casos posteriores em que simplesmente o juiz concedeu o julgamento antecipado, e julgamento antecipado quer dizer não realização da perícia, tá certo? Então, o processo tem seu trâmite sem que o segurado ele realize a perícia médica judicial. Chegou lá no STJ, depois de tramitar por 2, 3, 4 anos, o processo simplesmente foi cassado
pelos ministros do STJ, tendo que retornar lá para a origem para realizar a perícia médica E passar judicial. tudo de novo pela segunda instância ali pelo tribunal. Passa tudo de tem novo, que doutora aguardar Letícia. e pode ser que seja remetido ou não novamente para o STJ. Então, o que demorou 4 anos passa para 8 ou até mais tempo do que isso. Porque hoje em dia, para agendar uma perícia judicial, não é um ato que a gente pede a perícia hoje e daqui uma semana agenda. Não. Às vezes o militar entra em contato conosco e fala assim, mas minha perícia até hoje não foi agendada? Não, porque tem que ser nomeado um perito, ele tem que aceitar esse encargo. Isso. Às vezes acontece dele não aceitar quando é justiça gratuita pelo valor. Então aí a gente pede novamente a nomeação de um novo perito. Isso leva tempo. Então isso acaba atrasando, tudo isso atrasa o processo. Exato. Então se a gente já pede essa perícia lá no começo do processo, já é deferida, já resolve tudo ali na primeira instância, antes de ser proferida a sentença, não dando margem para que isso aconteça lá no STJ. Perfeito. E, doutora Ana Letícia, vamos falar um pouquinho sobre os documentos que vocês pedem para a gente requerer justiça gratuita no processo judicial, por favor. Vamos, porque é muito importante, a gente já bateu isso em várias lives aqui e às vezes o cliente fica perguntando por que a gente está pedindo isso. Às vezes a gente pede hoje, vai ingressar com a ação hoje. E aí daqui 6 meses ainda não ingressou com a ação por algum motivo, por algum documento que ficou faltando do cliente encaminhar. E aí o advogado responsável do setor de atendimento vai cobrar novamente toda essa documentação. E por quê? Porque ela tem que estar atualizada nos últimos meses. Então, pessoal, quando a gente pede documentação, a gente pede comprovante de residência no nome de vocês ou do cônjuge, a gente assina uma declaração, se é da mãe, às vezes você mora de aluguel, a gente faz uma declaração, o dono do imóvel assina que você reside naquele local. Gastos mensais que a gente pede, gastos com aluguel, energia, água, escola de filho, tudo isso conta para demonstrar que o valor que vocês recebem é o suficiente para vocês manterem, vamos dizer assim. Então, assim, a gente tem que comprovar para o juiz que vocês têm gastos e que por isso que não tem condição de arcar com as custas processuais, que custas processuais são altas, né, doutor Braulio? Muito altas, doutora Ana Letícia. O que acontece? Além das custas iniciais que a pessoa tem que pagar para poder ajuizar a ação, caso seja indeferida a justiça gratuita, ele ainda vai ter que pagar as custas de honorários do perito, ele vai ter que pagar custas para poder recorrer, ele vai ter que pagar custas ao final, se por exemplo houver uma improcedência, ele vai ter que pagar honorários para outra parte. Então assim, a gente busca incessantemente o direito do militar ou o direito do consumidor a ter a justiça gratuita, na medida em que justiça gratuita não significa estado de miserabilidade. Não. Muitas pessoas elas confundem essa questão de justiça gratuita. Mas é porque antigamente tinha essa questão, né? Para conseguir a justiça gratuita, você tinha que comprovar esse estado de miserabilidade. Hoje não em é dia, isso. Não. Por isso Hoje em dia você precisa de comprovar, e o Código de Processo Civil é assertivo nesse sentido, de que você não dá conta de arcar as custas processuais. Então você tem que comprovar, como a doutora Ana Letícia disse, com documentos idôneos, que toda a sua renda se encontra comprometida com os seus gastos. Você não ganha suficientemente bem para poder arcar com todas as custas de um processo sem interferir judicial. Nos gastos que você tem mensalmente. Além disso, doutora Letícia, a gente tem que contar também, inclusive isso consta em algumas peças nossas de emenda inicial ou mesmo de agravo de instrumento, que a pessoa, mesmo ela tendo gastos inferiores ao que ela ganha, ela tem direito, por exemplo, ao lazer. É um direito constitucionalmente previsto, entendeu? Então, esses valores talvez podem ser enquadrados como lazer, sabe? Não é somente alimentação, não é somente educação. Não. Lazer é um dos direitos previstos constitucionalmente. E a gente tem que incluir isso como direito básico. E o acesso à justiça, com a justiça gratuita, também é um direito básico, resguardado inclusive na Constituição. Então a gente tem que lutar arduamente por esse direito, para posteriormente vocês não terem encargos grandes para poder arcar com esse valor. Eu vou te dar uma ideia, uma questão prática que aconteceu comigo hoje. Esse cliente nosso, ele foi improcedente a ação dele, certo? E a ação dele tinha uma valor da inicial, era muito alta. A cobertura da cobertura de invalidez por acidente, que foi o que a gente pleiteou, era muito alto. E, em virtude disso, o valor da ação era muito alto.
Consequentemente, com a improcedência, a seguradora ela veio cobrando honorários de sucumbência da pessoa que foi perdedora, que foi fixada no importe de 10%. Então, ele vai ter que pagar posteriormente 32 mil de honorários para a seguradora, porque o valor da causa atribuído foi de 320. Isso, se ele tivesse justiça gratuita deferida, isso ele não teria que arcar, porque os honorários eles estariam suspensos. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o processo judicial. Não é brincadeira, né, doutora Por isso que a Letícia? gente fala que, às vezes, o cliente chega e fala assim, eu quero ingressar com a ação. E a gente não dá certeza de ser viável ou não, sem antes analisar a documentação médica. Sim. Documentação até mesmo referente à justiça gratuita, se vai ser favorável ou não ao cliente ingressar com essa ação. E tem uma jurisprudência atual. Obviamente, se a gente entra com a ação, a jurisprudência, ela é maleável, ela se altera com o decorrer do tempo. E nesse momento, doutora Letícia, eu queria trazer para o pessoal aqui um entendimento muito recente a respeito da invalidez funcional total por doença. Atualmente, a gente está tendo muito cuidado para poder ingressar com essas ações de invalidez por doença. Por quê? Porque o entendimento recente do STJ diz que a perda antigamente eu dizia para vocês, não, a cobertura de invalidez por doença, ela é devida mesmo se a pessoa for considerada apenas incapaz definitivamente, em virtude de uma doença. Atualmente, são outros requisitos que deverão ser analisados. Por quê? O STJ disse que uma das cláusulas constantes no contrato a respeito dessa cobertura de invalidez funcional por doença, que é a perda da existência independente, ela é considerada uma cláusula válida, ela não é considerada abusiva. Então, para a pessoa fazer jus a essa cobertura, ela tem que ter perdido a existência independente. Existem critérios objetivos no contrato da seguradora para a pessoa perder a existência independente. Ela tem que preencher um questionário, na verdade, um médico preencher um questionário em que responde algumas perguntas, esse questionário chama IAIF. Nesse questionário, o médico vai responder a respeito da condição do segurado, entendeu? Então, se a pessoa não se enquadrar naqueles requisitos, a cobertura de invalidez por doença ela vai ser negada. Entretanto, existem subterfúgios para a gente utilizar para poder garantir o direito à indenização nesses casos. Se a pessoa se enquadrar em algumas doenças específicas que estão no contrato e estão enquadradas como riscos cobertos, a gente consegue pleitear essa indenização. Então, a gente consegue, através do contrato, mesmo a pessoa não preenchendo a perda da existência independente, a malfadada perda da existência independente, mesmo assim, se ela tiver certas doenças, e isso a gente tem que verificar no caso concreto se a doença está enquadrada dentro das condições da seguradora, a gente pode pleitear judicialmente. Obviamente que administrativamente a seguradora ela não vai conceder essa indenização, só que judicialmente sim. Isso tudo, doutora Ana Letícia, em virtude desse novo posicionamento do STJ. Inclusive, muitos processos ficaram suspensos por causa dessa questão, desse entendimento que a gente estava aguardando. Muitos militares entraram em contato conosco a respeito, que o processo eles falam que está parado, mas justamente por isso, porque ele não pode continuar tramitando enquanto não saísse esse entendimento que o doutor Braulio acabou de explicar para vocês. Então, com esse novo entendimento, o processo deixa de ser suspenso, vai seguir a tramitação dele e aí varia de processo para processo para a gente conseguir aplicar esse novo entendimento. Exato. Então, todos os processos que estavam vigentes em todo o Brasil, eles foram suspensos em virtude desse tema, que é o tema 1068, que é um entendimento de recurso, é um recurso repetitivo que foi afetado, esse é o termo que a gente utiliza, é um recurso repetitivo que foi afetado lá no STJ, ocasião em que todos os recursos pendentes que analisavam a matéria atinente à invalidez funcional por doença foram suspensos para verificar a validade ou não daquela cláusula que exige a perda da existência independente.
Naquele momento, depois de um ano dessa suspensão de todos os processos, o STJ efetivamente agora em novembro de 2021 julgou e considerou válida. Entretanto, igual eu disse anteriormente, o militar ou o consumidor ou qualquer pessoa que contrate um seguro, ele tem que ser cientificado previamente a respeito dessa restrição, entendeu? Então a seguradora, isso consta no próprio acórdão desse tema 1068, que a seguradora ela deve cientificar o segurado. Ainda pende, pessoal, também, e aí a gente entra em outro patamar, outra discussão, uma discussão no STJ a respeito de quem deve prestar essas informações para o segurado. Se é a seguradora ou se é a estipulante do seguro. A estipulante, a título de exemplo, a gente pode falar que é a Fundação Habitacional do Exército. E a seguradora, a título de exemplo também, a gente pode dizer que é a Bradesco ou a Mafre. Entendeu? Então, ainda pende de julgamento essa questão. Quem tem que informar o segurado sobre essas cláusulas. Exatamente. Até porque vários, e a doutora Ana Letícia vai poder confirmar, alguns processos também estão sendo suspensos por essa questão. Porque essa questão também foi afetada pelo tribunal. É o tema, se vocês quiserem pesquisar aí, é o tema 1112 do STJ. Então, assim, todos os processos que se discute a responsabilidade de quem deve prestar as informações, se é da seguradora ou da estipulante, eles vão ser suspensos. E isso é interligado com as ações de seguro, porque a gente fala o seguinte, a pessoa, ela não foi comunicada, ela não foi informada que ela tinha que perder a existência independente para fazer jus ao seguro. Só que quem que tem que informar? E se a gente sabe que quem está no polo passivo é a seguradora. Então, se a seguradora não tem essa responsabilidade, a ação pode ser julgada improcedente. Só que existe toda uma celeuma, toda uma argumentação que tem que ser tratada nesse momento. Por quê? Porque o segurado, ele não precisa de saber quem que precisa de informar para ele. Ele só precisa de ser informado. Ele só precisa ser informado. E a partir do momento que ele contratou, na cabeça dele, ele está ciente do que ele está contratando. Só que ele não foi informado disso. Então ficou... Exatamente. E doutora Ana Letícia, quem está no processo é a seguradora, certo? Então é ônus dela trazer aos autos que o segurado foi informado. Independentemente de quem tem a responsabilidade de gerar essa informação, ela tem a responsabilidade de trazer no processo. E se ela não trouxe, ela deve arcar com essa desídia. Entendeu? Se ela não traz essa informação, é como se ela não tivesse informado a vocês que tem essa condição. Então, assim, é muito importante a gente prestar atenção nisso, né? A gente recebe muitas dúvidas sobre isso. Porque se o processo está andando e a pessoa entra em contato conosco, mas o que está acontecendo? Por que ele está parado? Aí você vai explicar que ele está suspenso. Mas está suspenso por quê? Por conta desses entendimentos da STJ. Dos dois. Esse referente sobre a certificação de quem vai informar ou não, nós ainda estamos aguardando, ainda não tem uma decisão a respeito. Não temos ainda uma decisão. Então é isso, pessoal. E a gente podia falar um pouquinho agora sobre a questão da extinção do pagamento, da exclusão do segurado por falta de pagamento. Perfeito, um tema muito interessante. interessante. Que a gente recebe muito essa questão. O militar paga durante todo o tempo em que ele está ali na corporação, paga certinho, aí ele foi licenciado, excluído. E aí ele chega numa situação de que ele não tem mais condição de manter esse seguro. Mas ele não foi lá e cancelou ele deixou de pagar porque está sem condições, né, Dr. Braulio? Isso. E aí, às vezes, ele sofre um acidente, fica incapaz, vai requerer esse seguro e a seguradora fala que ele não tem mais direito porque ele deixou de pagar. Exato. Isso acontece demais, né, pessoal? Acontece e demais. Agora, Dr. Braulio, o que a gente faz? Nem tudo está perdido, pessoal. Vamos lá. O que acontece? Se houver, igual a doutora Ana Letícia disse, esse caso de cancelamento unilateral. Ou seja, a seguradora ela cancelou o seguro porque você parou de pagar. Existe atualmente um entendimento do STJ que fala que
Se a seguradora ela não cientificou o segurado a respeito da mora, se ela não cientificou o segurado para que ele efetue o pagamento desses valores do prêmio, ela não pode se excusar ao pagamento da indenização. Então o entendimento já é sumulado, ou seja, o STJ já entende de forma pacífica a respeito do tema. Ou seja, trocando em miúdos, pessoal, se você foi excluído do exército e na vigência do seguro você sofreu um acidente ou eclodiu uma doença na vigência do seguro e posteriormente você foi excluído antes mesmo de uma invalidez ou de uma incapacidade, você pode sim requerer o seguro com base nessa súmula do STJ. Por quê? A seguradora, ela não comunica para o segurado, ou pelo menos ela não traz aos autos, na vivência que eu tenho de 11 anos de experiência aqui no escritório, principalmente atrelado ao direito securitário, ela não traz aos autos, ela não prova que ela cientificou o segurado para que ele quite os valores pendentes. Ela simplesmente vai lá, ele para de pagar, ele é excluído do exército, da marinha ou da aeronáutica, ela simplesmente vai lá e cancela o seguro, entendeu? Só que se na vigência do seguro ele sofreu um acidente ou eclodiu a doença, ele faz jus a receber essa indenização, mesmo se a invalidez ou a incapacidade sobrevier posteriormente à exclusão dele, ao cancelamento do seguro. Entendido, doutora Ana Letícia? Certinho, né, doutor Braulio? Mas isso é uma dúvida que a gente recebe frequentemente, porque muitos militares não têm condição de continuar, mas ele sofreu o acidente, desenvolveu doença enquanto ele ainda estava na organização militar. Então, isso é uma coisa muito importante para que vocês sejam amparados, procurem assistência jurídica, para que não percam esse direito de vocês, né, doutor Braulio? Agora, é um caso diferente, doutora Ana Letícia, que já chegou aqui para a nossa averiguação também, que a pessoa, ela vai lá, ela não quer continuar pagando o prêmio, aquele valor que é descontado no contra-cheque dela. E aí, ela vai lá e cancela o seguro. Só que antes de cancelar, ela sofreu um acidente. Nesse caso, pessoal, se você foi lá e cancelou o seguro de espontânea vontade, foi lá e assinou o documento, não faz jus. Aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas a gente recebe bastante, que às vezes o militar veio até falecer e a mãe ou a esposa sabia da existência de uma apólice, traz pra gente, ou falar no contra-cheque descontava. Aí quando você vai ver o último contra-cheque, já não descontava mais. Porque ele foi lá e cancelou o seguro. Aí, pessoal, nesse caso, como a doutora Ana Letícia está dizendo, ele não vai fazer jus, ele não vai ter direito ao recebimento da indenização. Isso mesmo. Né? Pode falar. Não, temos mais algum tema importante? É só isso mesmo, né? Eu acho que a gente queria tirar essas principais dúvidas que a gente recebe. A gente pode falar um pouquinho do processo também em si, né, judicial. A gente já falou da justiça gratuita, da perícia. No caso de uma improcedência, a gente pode agravar dessa decisão, né, apresentar um recurso para tentar reverter isso. E isso não vai afetar o andamento do processo em si, né? Vai para a segunda instância no tribunal e a gente pode pedir que seja proferida tutela, caso a gente tenha pedido. No caso do seguro, não. Isso. No caso do seguro, a gente pode, no caso de indeferimento de uma perícia, a gente pode agravar e pedir que seja realizada essa perícia, da mesma forma que a seguradora também pode fazer esse pedido, né, doutor Braulio? Então, o processo, ele é muito, igual eu sempre digo, é muito complexo, sabe? Muitas vezes a gente tenta trocar em miúdos, mas o advogado ele não consegue trazer pro militar o que está acontecendo naquele momento. Porque é muito complexo, pessoal. O processo é muito complexo. Sabemos que a gente consegue explicar para vocês o direito material. Ou seja, o que vocês têm direito. A gente não consegue explicar qual é a técnica, muitas vezes, que a gente utiliza. É igual o médico, doutora Letícia. O médico fala para você que você tem um câncer, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Você tem um câncer na bexiga, certo? Você entende isso. Você entende que você tem um câncer na bexiga. E isso quer dizer o seguinte, que você faz jus ao recebimento daquele seguro. Isso a pessoa consegue entender. Mas o procedimento que ele vai fazer, quais são os remédios adotados, e no caso, remédios, eu estou fazendo uma analogia com remédios processuais que ele vai utilizar, são coisas
complicadas de explicar, Às porque vezes a envolvem... gente tenta explicar para o Isso. cliente para que ele seja a par, igual eu acabei de Isso. falar. Existe esse recurso, mas às vezes a gente não Isso. vai conseguir transmitir isso da melhor forma para que vocês entendam o que é em si o recurso. Por isso que a gente ali no setor de atendimento usa inclusive analogias de vez em quando. No recurso de admissibilidade, por exemplo, para que seja remetido ao STJ, quando já está nessa fase, a gente fala sobre os requisitos para essa admissibilidade. Às vezes o cliente não entende. A doutora Jéssica, inclusive, uma vez usou uma analogia com o cliente que ela falou assim, não tem o alfabeto? Se falta uma letra, está incompleto, não tá? Os requisitos são a mesma coisa. Perfeito. Então, assim, às vezes a gente tenta usar dessas analogias para que vocês possam estar cientes junto conosco do que está acontecendo, porque é um direito do cliente ele saber o que está acontecendo. Com certeza. Só que é muito complicado em algumas fases processuais, né, doutor Braulio? O médico ele não consegue explicar qual vai ser a parametrização que ele vai utilizar no pra caso específico tratamento. daquele tratamento, daquela doença. Ele consegue explicar para o cliente, não é que ele não consegue, ele consegue, só que o cliente não vai conseguir compreender o que ele está dizendo. Então, muitas vezes é difícil a gente trazer o processo aqui sem entrar em termos técnicos, sem entrar em termos específicos do nosso jargão jurídico. Né, doutora Letícia? Eu acho que essa é a maior dificuldade do setor de atendimento. Porque às vezes a gente explica para o cliente e ele fala assim, não entendi nada, doutora, me desculpa. E vocês não têm que pedir desculpa, porque às vezes a gente está achando que está simples a forma de explicar e não está. Porque todas elas são advogadas, são instruídas, são estudadas e precisam trazer para o cotidiano de vocês, para a linguagem de vocês, sem sair também do termo jurídico em si, Isso. porque senão a gente estaria explicando uma coisa errada. Porque às vezes a gente tenta simplificar muito e acaba saindo um pouco do jurídico ali, e aí a gente vê e fala assim, não pode ser dessa forma. Muitas vezes a gente fica meio com o pé atrás. O trabalho é complicado, né? Mas assim, acho que o principal que a gente queria fazer hoje era isso, né, doutor Braulio? Responder as perguntas mais gerais, deixar essas dicas de quem pode ser beneficiário, quem não pode... ficar atento referente a essa questão da pólice, sempre ter uma cópia, deixar as pessoas cientes que, né, no caso do segurado, ele deixar os seus beneficiários cientes que existe esse seguro, caso venha a ser necessário, porque muitas vezes chega que o beneficiário fala assim, com a certidão de óbito, o contra-cheque, ou às vezes sem o contra-cheque do militar, e ela não sabe se existe ou não um seguro. Então, isso não é que atrapalha, mas atrasa todo esse processo para que ela possa ter acesso a esse seguro, né, doutor Braulio? Exatamente. Gostaria de falar mais alguma coisa? Gente, é isso. A gente agradece a presença dos que ficaram aí conosco. Sabemos que o feriado foi aí... Para muitas pessoas foi emendado, mas a gente está aqui trabalhando, trazendo conteúdo para vocês. Não deixem de curtir, né, doutor Braulio? Por favor, curtam aí a nossa live para que ela possa, mesmo já saindo do ar, mas para que ela possa chegar a outras pessoas aí que tenham dúvidas a respeito. Caso vocês conheçam alguém que tem dúvidas, compartilhem. É um conteúdo de suma relevância para vocês e para outras pessoas. A gente tem certeza, a gente está fazendo isso aqui com o coração aberto, né? Trazendo conteúdo... de mais forma atualizado, didática da forma mais didática possível. E assim, a gente gostaria de levar para você, dar um grande abraço para todos vocês que acompanham a gente. É um prazer poder estar aqui com vocês, né? A gente vai fazer o sorteio de um livro também hoje, pessoal. O Poder da Autorresponsabilidade. Então, a gente vai sortear, vai ser do número de 1 a 30. Então, o pessoal pode comentar aí, a gente vai ver quem vai ser o sorteado do dia para a gente poder estar encaminhando esse livro. Pessoal, do número de 1 a 30, vamos lá. Vamos ver, pessoal, quem que vai ser. O Lucas está acompanhando aí, pessoal. A Jéssica tá empolgadíssima. O que ela diz? Não, nos números, nos comentários. Vamos comentar, pessoal. Tá quase, hein? Quem viu um que passou perto. Tá perto, hein, pessoal? Vamos, gente. Até agora ainda ninguém acertou não, pessoal.
É de 1 a 30, gente. Vamos, gente, 1 a 30. A Luciana foi a ganhadora do dia, pessoal. Luciana Miranda, número 17, pessoal. Parabéns. Parabéns, doutora Luciana. Muito obrigada por acompanhar a gente. Agradeço a todos que estiveram aqui. Desejo um ótimo fim de semana a todos. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Até uma próxima.